Muito boa tarde, tudo de bom para você, está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel. Nossos convidados já estão aqui comigo porque hoje é dia de Trocando Ideias. Nós vamos falar de um assunto extremamente importante hoje, eu quero que você preste atenção na nossa conversa. Dr. Fábio está de volta aqui conosco para falarmos de um assunto importante, porque você sabe, você que nos acompanha, nós sempre buscamos justiça. Nós não queremos mostrar para você o lado ruim deste mundo, porque nós não precisamos mostrar aquilo que está escancarado em nossos olhares todos os dias. Mas é muito importante que cada vez mais nós possamos estar unidos para ver a justiça sendo feita. Nós temos falado para você ao longo de tantos anos, e de profissão eu falo isso, mesmo antes de estar aqui na Rede Gospel, da importância da mídia, da imprensa, para fazer justiça, para movimentar realmente a sociedade, para conscientizar da necessidade de nós estarmos cada vez mais unidos nesse sentido. Então, o que nós vamos falar hoje é um assunto que dói muito, tanto para a família que está aqui, quanto para a Dona Maria que vai entrar para conversar conosco, quanto para o próprio Dr. Fábio, que tem acompanhado casos graves e tristes como este que nós vamos falar. E para a gente também, porque nós temos sentimentos, nós temos pessoas que amamos e nós não somos preparados para perder as pessoas que a gente ama. Eu até falava isso com a família hoje. Nós não estamos preparados não apenas para perder as pessoas de uma maneira natural, porque nós sabemos que isso é o natural da vida, mas principalmente de uma forma trágica. Mas nós vamos falar sobre isso mais uma vez para que você tenha essa consciência de que a dor do outro também é de nossa responsabilidade, de todos nós. E quanto mais nós nos unirmos em torno das outras pessoas que sofrem nesse momento, nós vamos ver cada vez mais a justiça sendo feita. Então daqui a pouquinho nós vamos apresentar os nossos convidados e conversar mais sobre isso. Antes eu quero agradecer a Sodier Doces, que mandou para a gente os bolos para nós podermos atender e receber bem os nossos convidados. É uma delícia ter a Sodier, Dona Cleusa aqui conosco sempre. E hoje quero agradecer a nossa estreante, a Mimi, está aí na tela para você, Mimi Festas. Eles prepararam essas delícias, a Rô preparou essas delícias para a gente. O WhatsApp deles está aí na tela, que é o 99767-2302, porque as delícias que você está vendo aqui, elas fazem parte de um dos cardápios do Mimi, que é um buffet grande que atende festas de todos, de pequeno, médio e grande porte. E essas delícias fazem parte de um cardápio especial de 10 anos de vida do buffet. Então você pode entrar em contato com eles, eles vão te passar todos os cardápios que eles têm para a sua festa, independente do tamanho e do número de pessoas que você vai receber, para que você possa ter a oportunidade de recebê-los com todo o amor. Obrigada demais, a Rô, que preparou essa mesa linda para a gente. Estamos muito felizes de tê-los aqui conosco hoje. Antes de nós pararmos para podermos já conversar e apresentar os nossos convidados, não posso deixar de te convidar para a nossa Marcha para Jesus. Dia 4 de junho, nós temos a maior marcha de todos os tempos e você vai conhecer alguns dos convidados já confirmados que estarão conosco nessa mega festa. Olha só. Marcha para Jesus 2026 é dia 4 de junho e as atrações já estão confirmadas. Renascer Praise, Thales Roberto, Aline Barros, Então eu tirei. Juliane Souza, Momento. Gabriela Rocha, Apega fogo e não se consumir. Tom Carfe, O leão está rugindo. André e Felipe, Anderson Freire, Que reflete a imagem do Senhor. Eli Soares, Marcelo Marques, Mas não encontrei o que tenho agora. Jefferson e Suelen, Mas a e muito mais. Os maiores nomes do gospel nacional reunidos na maior marcha para Jesus de todos os tempos. Marcha para Jesus em São Paulo. É dia 4 de junho. Imperdível!
alegria! Dia 4 de junho, um dia muito especial, e você esteja conosco, porque vai ser inesquecível. E olha, já tem até um esquenta-marcha, porque dia 23 de março nós vamos ter a Marcha para Jesus lá em Francisco Morato. E estamos esperando por você nesse dia tão especial. Então não esqueça de estar conosco. Ah, mudou o dia da marcha? Não, dia 21 de março, perdão, dia 21 de março em Francisco Morato, sabadão. Você esteja conosco, já anote aí. E você pode entrar lá no nosso site, marchaprajesus.com.br, porque lá no site você tem o endereço e os dias de todas as marchas para Jesus deste ano, além da mega marcha que acontece no dia 4 de junho, certo? marchaprajesus.com.br. Vou dar uma paradinha rapidinha, não saia daí. Depois do intervalo, você vai conhecer os nossos convidados e nós vamos começar a nossa conversa. Estamos de volta no Trocando Ideias de hoje. Quero agradecer demais a Dani, que está aqui. Obrigada, Dani, de você estar aqui conosco. O Dr. Fábio, mais uma vez, está aqui com a gente para conversarmos sobre esse assunto tão importante. Patrícia também, obrigada Patrícia, Rodrigo. Obrigada por você estar aqui. Rodrigo, obrigado por você conseguir vir. Foi uma dificuldade para o Rodrigo vir, porque o Rodrigo ainda sente muita falta da irmã. Não que a Patrícia não sinta e Dani também não, mas cada um tem uma maneira de viver esse luto. E para o Rodrigo tem sido muito difícil. Estou falando da Joyce, que tinha 19 anos de idade e que, junto com o Rafael, ela foi morta depois de um atropelamento, que a Giovana, nós falamos sobre isso na semana passada, a Giovana cometeu esse crime. Então, ela não é suspeita, não é, doutora? A gente já pode falar dessa forma, porque depois do atropelamento que a Giovana cometeu, esses dois jovens perderam a vida. É muito difícil para a gente também falar sobre isso, porque a gente sofre com a dor da família também. Nós conversávamos sobre isso lá fora. Não vou mostrar para você as imagens desse acidente, porque foram feitas imagens por conta das câmeras das avenidas. Mas o que aconteceu depois é o que faz com que a gente se reúna e junte forças mesmo para ver a justiça sendo feita. A Giovana, ela foi detida ali logo depois de tudo que aconteceu, porque a polícia chegou rapidamente. E o Dr. Fábio está nesse caso. Semana passada nós conversávamos sobre isso. Existem alguns agravantes que eles já estão tentando fazer com que a justiça também seja feita nesse sentido. Mas eu pedi para que a Dani viesse aqui hoje, que a Dani é madrinha da Joyce, e também a Patrícia e o Rodrigo, e também a Dona Maria, que está na tela com a gente, porque a Dona Maria mora no interior, a Dona Maria é a mãe do Rafael, para que você que está na sua casa entenda a importância de nós, cada vez mais, estarmos juntos num assunto como esse. Dr. Fábio, obrigada por você estar aqui com a gente, dividir com a gente esse seu trabalho nesse momento. E eu acho que nós fazemos um trabalho de conscientização, que eu sempre falo. A gente tem visto a violência aumentando cada vez mais, mas a gente também luta muito para que a justiça não seja morosa e para que, num tempo mais curto, a gente possa ver mudanças mais efetivas nessa lei para que realmente culpados sejam punidos, né, doutora? A despeito das razões que as pessoas encontrem para cometer crimes, a gente tem que entender, e quem está em casa precisa entender que nós precisamos buscar a justiça, né? Lutar contra o sentimento da gente contra a dor e buscar a justiça, cada um da sua maneira, mas nos unirmos para isso, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Keila. Obrigado mais uma vez pelo convite, pelo espaço. Eu acho que é importantíssimo a gente poder falar dessas questões. Em nenhum momento a gente quer trazer a família, né, das pessoas que se foram para, de repente, por uma questão, é a audiência. Não, simplesmente a palavra é conscientização. Que é o que a gente precisa demais disso. A gente sabe das falhas que tem a justiça. Eu já tenho um tempo atendendo muitas e muitas famílias, né, que passam por isso. É um trabalho bem sério que a gente faz, porque a situação é muito mais séria do que a gente pensa, né? As pessoas ainda estão procurando motivos para cometer crimes. E não há qualquer motivo, não tem nenhuma justificativa, né, para uma menina, eu vou dizer menina, porque eu tenho uma filha praticamente da idade da Joyce, né, que é praticamente a idade da Giovana, então não tem motivo algum, para uma menina de 21 anos, tirar a vida de uma outra pessoa de 21 anos e de uma menina. Então, assim, não existe motivo. Então, assim, a conscientização é muito importante. Vou tocar num ponto importante que você falou, a gente não vai falar mais como suspeita, como averiguada, agora nós vamos falar como ré. Ela é ré num processo de duplo homicídio triplamente qualificado. Por que eu digo isso? Porque já tem uma denúncia formalmente oferecida pelo Ministério Público e essa denúncia já foi recebida pelo juiz. A partir desse momento,
juridicamente eu posso falar que ela é réu no processo. Então, para que ela é suspeita, não, ela não é suspeita. A autoria desse crime ela já foi conhecida logo nos próximos minutos do que aconteceu. Visível, né? Visivelmente. As imagens, assim, nem precisa mostrar as imagens, porque foram veiculadas, assim, diariamente. Então, a autoria é conhecida, ela é ré no processo, e o que a gente busca aqui é a responsabilização efetiva. Trabalhar junto com o Ministério Público para que esse processo não tenha, primeiro, nenhuma falha, porque a gente sabe das falhas que tem a nossa justiça, isso não é novidade para ninguém. E por isso que a gente luta contra elas. Exatamente. E o meu papel num processo como esse, e tantos outros que nós falamos aqui, inclusive semana passada, meu papel é traduzir as informações desse processo de uma forma mais simplificada para essas pessoas, que às vezes não têm condições de acompanhar o processo, não têm contato com o Ministério Público, mas querem saber como é que está o processo. Então, esse é o nosso trabalho. Patrícia, a gente não sabe nem como é que começa uma conversa, porque não tem como se medir dor de perda. A Bispa Sônia sempre fala que o filho é a parte da gente que mais dói. Sim. Né? E ela perdeu um filho, ela sempre fala que é uma dor que nunca passa, que você aprende a viver com essa dor e com a saudade. Como é que tem sido estes dias, desde tudo que aconteceu, para você se reestruturar mesmo, dar força para o Rodrigo, que tem sentido isso de uma forma muito latente, e continuar, junto com o Dr. Fábio, buscando essa justiça, acompanhando? Como que você está se estruturando para conseguir ficar em pé diante de tudo isso, Patrícia? Em primeiro lugar, acho que o apoio da família é tudo, né? Então, minha comadre, minhas irmãs estão sempre comigo, minha mãe, né? Minha mãe chegou também no acidente no dia, na mesma noite, então, inclusive esse final de semana que passou, a gente estava todos juntos e isso está dando um suporte muito positivo. A união mesmo, né, Patrícia? Os demais em casa é procurar ocupar a cabeça ao dia, mas à noite vem mesmo a dor, isso é fato. E se apegar com Deus, né? É a única coisa. A fé. A fé. Você tem quantos filhos, Patrícia? São 3. Rodrigo, Joyce, a Joyce e o Luiz Henrique. E quem mora com você? Luiz Henrique. Luiz Henrique é menor. Isso, 12 anos. A Joyce não morava com você? Não, a Joyce morava sozinha. Aos 19 anos, 18 anos, ela quis a dependência e eu a respeitei por isso. Mas vocês tinham um relacionamento bom? Ela foi na minha casa dia 10 de novembro. Então, assim, sempre conversei, fiz o meu papel de mãe, mas quis a dependência, eu respeitei. E a gente estava naquele processo assim de mudança, não mudança, aceita, não aceita. Mas, infelizmente, acabou dessa forma. Não deu tempo de conversar mais sobre isso? Não. E ela trabalhava com o Rafael? Ela trabalhava nesse restaurante Quirinos. Ela trabalhou. Né? Trabalhou, aí ela estava fazendo os freelance lá. Como eles se conheceram do tempo que ela trabalhava lá, a amizade já vinha daí. No dia do acidente, você chegou aí lá? Fui. Alguém te avisou? Sobrinho... Era perto da casa de vocês? É na rua de cima da minha casa. Muito perto. Você também chegou aí lá, Rodrigo? Sim. Ou seja, vocês moravam todos perto ali? Não. Você mora em Santo André? Eu recebi a ligação do amigo da Joyce. E aí eu vim de Santo André para cá, o policial não estava deixando ninguém ver o local ali. E aí eu pedi para ver porque eu não estava acreditando, né? Que era ela. Você foi junto, Dani? Sim. Cheguei, era mais ou menos, me ligaram, eram umas 3 horas, 3h04 da manhã. E tentavam me contatar, que o meu primo foi o primeiro a saber. E aí não conseguiam, antes de falar com ela ou de falar com outras pessoas, elas estavam tentando me ligar. Meu celular estava para vibrar. E aí eu não vi... Que já era de madrugada também, Sim, né? Sim, e aí o que aconteceu? A gente tinha passado o Natal, todos próximos, graças a Deus. E do nada eu acordei, assustada. Aí eu vi meu telefone, várias ligações. Quando eu cheguei lá, eram umas 3h20, mais ou menos. Nós já fazia um tempo que tinha passado, que sim, foi mais ou menos nós umas 2 e moramos pouco, muito né? próximos dali. Então, você conversava sempre com ela? Sim, desejei Feliz Natal para ela no final do ano, a gente trocava umas mensagens.
Eu lembro da minha menina desde bebê, então passa um filme na minha cabeça. A gente tem algumas imagens que o Rodrigo mandou para a gente, da Joyce, e ao longo do programa a gente vai mostrando para você. Lembrando a você que eu decidi não mostrar imagens do acidente, por uma questão de respeito mesmo à família, que já viu essas imagens, e nós também já vimos. O doutor falou algo bastante importante, porque depois do dia 28 foi veiculado, várias vezes foram veiculadas essas imagens, e eu não quero mais mostrar essas imagens. Até por respeito também à Dona Maria. Dona Maria está no interior, ela é a mãe do Rafael. Dona Maria, muito obrigada de a senhora estar com a gente. Para a Dona Maria é uma dificuldade muito grande também, e eu me emocionei muito conversando com ela, assim como conversando com o Rodrigo, porque Dona Maria tinha planos de reencontrar o Rafael agora nesse mês, porque eram as férias dele. O Rafael era gerente de uma churrascaria, que foi onde ele conheceu a Joyce. E daí ela comentava comigo que eles já tinham conversado, porque como ela mora um pouco mais distante, que ele já ia visitá-la. Quer dizer, a senhora me recebe uma notícia dessa, né, Dona Maria? Como é que a gente reestrutura toda a vida, que foi o que eu perguntei para a Patrícia, né? É como se, a despeito da senhora morar perto ou não, é o seu filho que a senhora conversa todo dia, que fala pelo vídeo, que está sempre o coração pertinho, né, menina? Acontece uma coisa dessa de um jeito assim, tão terrível. Como é que a senhora está refazendo a sua vida também? Priscila, a Patrícia está conseguindo essa força com os familiares, mas a senhora mora longe da família também, né? Como é que a senhora tem vivido esses dias? Menina, esses dias têm sido muito difícil. Eu estou de férias do trabalho, eu tenho me agarrado muito com Deus, pedido muita força. E eu também tenho um filho pequeno, né? Que o Rafael tinha 21 e eu tenho uma criança de 7 anos. Depois que ele tinha 14 anos, eu tive esse outro filho, né? Então, a gente tem que seguir em frente, se apegando muito com Deus, pedindo muita força e pensando, né, no pequeno que ainda tem para criar. E é muito difícil. É uma história assim que às vezes a gente pensa que é um pesadelo, gostaria tanto que acordar, e a gente dorme, acorda, é a mesma história, dolorida, saudades. É uma dor que não dá para explicar, né? Não tem nem tamanho, né, Dona Maria? Não tem, não tem. Como foi a sua última conversa com ele, Dona Maria? Foi uma conversa muito boa, ele conversou muito. Nós conversamos na sexta-feira, antes do acontecido. Ele sempre me ligava, conversava, tinha um carinho muito grande. E ele falou: mãe, vou entrar de férias e vou para sua casa. E eu fiquei muito feliz, né? A gente vai receber o filho, como eu moro um pouco longe, eu via ele pouco. Ele falava muito no telefone, né? Ligação de vídeo. Ele era sempre muito alegre, extrovertido, brincalhão. Então, assim, não dá para explicar, né? A dor da mãe da Joyce, a minha dor, não dá para explicar. É uma dor que não tem nem explicação. Não tem explicação, né, menina? Não tem explicação. E eu conversava com o doutor Fábio sobre isso, e a gente falava, né, doutor, a gente não tem nada e nem um dinheiro no mundo e nem uma pena que amenize a dor da Patrícia, do Rô, da Dani, da Dona Maria. A gente sabe disso, né? Só que a gente não pode se ater nisso para permitir que as penas sejam mais amenas, né, doutor? Porque muitas vezes a dor faz com que você fale, mas o que vai adiantar? O que vai adiantar eu ficar falando sobre isso, eu estar na televisão falando de novo, eu pensar, né, Dona Maria, de novo, daí toda vez que eu falo eu me lembro, sendo que meu filho não vai voltar, e minha filha não vai voltar, e meu irmão não vai voltar, e a minha filhada não vai voltar. Mas a gente tem que mudar esse pensamento, né, Fábio? Para tentar fazer com que as coisas aconteçam e sejam mais justas da melhor forma possível, né? De um lado, você tem... A gente tem um Código Penal, né, de 1940, completamente arcaico, né, onde as penas são ridículas. Né, e assim, eu falo isso abertamente e já sofri várias represálias por isso, por falar abertamente, por de repente... mas você não pode falar isso porque tal órgão, isso... Não tenho receio nenhum de falar, porque assim, o meu compromisso é com a minha profissão e com as vítimas.
para a gente que trabalha também é difícil. Você está em casa, a gente quando fala sobre esses assuntos, por isso que eu reforcei essa história de realmente não mostrar imagens de nada, porque para a gente também é muito difícil, por mais tempo que você trabalhe, atendendo as pessoas e contando histórias e ajudando famílias a ter uma mudança de vida, a gente sempre sente também, porque, no fundo, a gente sabe da dificuldade que é. Não vai acostumar. Eu sempre falo, Keila, acho que... Mas uma hora se acostuma, e as pessoas me perguntam isso. Não acostuma, não. Mas é todo dia um caso diferente? Eu estou dizendo assim, é todo dia, que é praticamente todo dia. Nós falamos disso aqui semana passada, desculpa. Falando da Tainara, ela foi sepultada no dia 26 de dezembro. Dia 28 acontece uma tragédia dessa. Então, eu estou atendendo uma família no dia 26 e aí no dia 28 de novo. Então, assim, você pode dizer que não é força da expressão quando eu digo quase que diariamente. E aí as pessoas perguntam, mas chega uma hora que se acostuma. Diariamente, é porque a gente não fica sabendo de todos os casos. Exato. Não, eu estou dizendo assim, é só do meu lado aqui. Que a imprensa divulga mais, chega até nós. Exato, que é diariamente, eu não tenho dúvida alguma. E a questão é o seguinte, mas você acostuma? Não, a gente não consegue acostumar com isso. E graças a Deus que a gente não se acostuma. Bem que a gente não se acostuma. Porque quando a gente começar a acostumar com essas coisas ruins, você não vai mais ver a justiça sendo feita, né? Eu acho que esse trabalho, assim, a questão da divulgação é muito importante. Eu falei com o Rodrigo, né? Eu falei, olha, Rodrigo, assim, eu sei que é difícil para vocês falarem, né? E também, assim, e vocês têm a liberdade para falar com quem quiser, com qual veículo de comunicação quiser, a hora que quiser. Só que tem alguns lugares que a gente faz questão de falar, olha, vamos lá, atende, porque é importante para esse trabalho de conscientização, porque se começar agora, quem sabe num futuro, talvez não tão próximo, a gente consiga uma mudança na questão das penas, que eu repito, que são ridículas, e também na questão da conscientização, que as pessoas precisam entender que um fato como esse acaba não só com a vida de uma família aqui, do outro lado também. Ninguém ganha com um negócio desse, ninguém ganha, de repente, procurando um motivo para cometer um crime, seja ele qual for, seja aqueles crimes de menor potencial ofensivo, ou seja uma tragédia como essa. Então, as pessoas precisam parar de normalizar esse tipo de coisa. De achar que é mais um caso, né? Achar que é mais um, e daqui a pouco vai vir outro. Infelizmente, tem sido assim, a gente tem acompanhado diariamente, tem sido. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Precisa. E quando a gente, assim, eu digo a gente, é a gente, como sociedade, como operadores do direito, imprensa. Como imprensa. A gente precisa se unir. Políticos, que eu já tinha falado, para que haja uma isso mudança. Isso a gente acaba nem falando, porque toma-se como uma obrigação deles. Tá entendendo? E eu digo assim, as penas são ridículas por conta de quem? Por conta da sociedade? Não, por conta deles que estão lá e precisam mudar. A gente sempre fala, e eu falei ontem com um amigo, 2026, ano de eleição, vamos olhar bem, vamos criar um movimento para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho mais. Juntar essas famílias. E aumentar um pouquinho, e quando eu digo aumentar, não é aumentar a pena, aumentar um todo a proteção à família, as penas, endurecer, enrijecer mais as penas. Quanto tempo vai pegar a Giovana? Falava com eles aqui fora do ar. Vai pegar uma pena alta? 50 anos. Vai ficar 15? Qual é a quantidade de pena que vai trazer ela de volta? A Joyce e o Rafael de volta? Nenhuma. Eu vi que uma coisa importante que eu até queria destacar, acho que a Dona Maria está com uma camiseta, Dona Maria, a senhora está com uma camiseta com a imagem do Rafael, não é? Sim. Me conta um pouquinho dessa história. Eu acho tão importante essas coisas, que parecem coisas pequenas, né, Fábio? Mas isso também vai movimentando, porque... A senhora mora onde, Dona Maria, que eu esqueci o nome da cidade? Eu moro em Junqueirópolis, é interior de São Paulo. Junqueirópolis, que não é uma cidade grande, né? Não, é uma cidade pequena. E vocês parecem que se movimentaram aí, que eu estou vendo a camiseta e tudo. Por que a senhora decidiu fazer a camiseta? Não, os amigos dele que resolveram fazer a camiseta, né? E os amigos do bairro que ele morava, ele tinha muitos amigos do trabalho, lá onde ele morava, alguns da infância, né? Então, foi os amigos que fizeram as camisetas. E mandaram para a senhora? Eu fui, né? A senhora chegou a vir para cá, né? Sim, eu fui aí no dia 29,
de manhã eu recebi a notícia que ele tinha sofrido um acidente e eu fui para aí, né? E quando eu cheguei aí que eu soube de tudo, né? Até enquanto só me ligaram e falaram que eu tinha sofrido um acidente. Ah, então a senhora não sabia o que tinha acontecido. A senhora veio para visitá-lo por conta do acidente. Sim, sim. Menina do céu, Dona Maria. E a hora que a senhora chegou e ficou sabendo de tudo, como que foi, hein? Foi antes de eu chegar em São Paulo, que eu moro aqui, 8 horas de viagem, né? Sei. Daqui em São Paulo, a gente foi de carro, meu marido, meu filho. E antes de eu chegar em São Paulo, quando entrou na Castelo Branco, aí eu abri o status lá e vi. Abriu o quê, Dona Maria? Eu não ouvi. E falei. Repete para mim que eu não ouvi. Quando a senhora chegou na Castelo, o quê? Na Castelo Branco, Ah. aí eu abri os status dele, aí porque eu vi que tinha postado lá, né? Meu Deus. Então até enquanto aí eu ia sabendo que tinha sido um acidente. Tá. Daí ali a senhora ficou sabendo o que realmente tinha acontecido. Isso, aí ali que eu fui sabendo o que tinha acontecido, o mundo acabou, né? Meu Deus do céu. Infelizmente, meu mundo acabou, né? Meu Deus. Eu fui, cheguei lá, foi muito difícil, não acreditava. Eu queria ver ele. Aí minha cunhada, que é filha dele por parte de pai, né? Eu estava resolvendo tudo, então foi horrível. Mas a senhora tem esperança de que seja feita a justiça, né, Dona Maria? Por isso que a senhora também resolveu não se calar, né? Sim, que ela fique lá e que ela pague. E que o tempo que ela ficar lá não vai pagar não, porque não vai trazer nossos filhos de volta. Nossas dores vai continuar, nossas saudades. Mas que ela fique, que ela sofra o dobro, o triplo, que não vai nem ser perto do que nós estamos sofrendo com a falta do nosso filho. Não vai. Não tem nada que faça diminuir. Não tem dor mais, não tem. Enquanto nós conversávamos com a Dona Maria, você viu algumas imagens do Rafael também. A Dona Maria falava para mim da dedicação do Rafael ao trabalho, que era um menino extremamente dedicado, começou a trabalhar muito cedo, tanto que ele tinha 21 anos e era gerente da churrascaria. Era um menino extremamente esforçado, que estava construindo a vida dele. Uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu conversava com o Dr. Fábio, é que o Rafael tinha 1 mês de namoro, né? Eles estavam se conhecendo. Então, não que justifique que a gente fale, mas se tivesse mais tempo... Não tem justificativa nenhuma. Eles eram amigos. A Joyce entrou nessa história por acaso, porque eles se encontraram ali. Eles não tinham um relacionamento, eles foram colegas de trabalho. A Joyce estava no lugar errado, na hora errada, né, Rô? Você perdeu a sua irmã por uma fatalidade. Eu sei que para você está sendo muito difícil, mas você entende a importância do que vocês estão fazendo hoje, de continuar falando sobre isso, de tentar lutar contra essa dor e ficar em pé para ver essa mudança que o Dr. Fábio tem buscado tanto também, uma pena maior também para as pessoas que estão envolvidas ali, que não só a Joyce. Você está conseguindo absorver isso melhor? Que não só a Joyce, perdão, que não só a Giovana. Você está conseguindo absorver isso melhor para continuar? É complicado. São coisas que não tem como entender. Né? Não tem como eu entender customizar ali, de deixar tranquilo o fato de pessoas se sentir donas de outras pessoas e porque você não está comigo no momento, eu vou te matar. Então, tudo isso potencializa de uma forma que não... Porque a mãe do Rafael falou assim, é uma dor que não tem como explicar, sabe? Não tem como medir, né? Eu entendo a importância da gente aparecer, eu entendo a importância da gente comentar, mas é uma dor imensurável. Vocês eram próximos? Sim, você falou da camiseta. Eu e a Joyce trazia temas pesados para a gente conversar de forma mais leve, né? E a gente brincava também com algumas outras coisas e a gente sempre falou assim, nossa, se um dia eu for, pelo amor de Deus, né? Eu não quero que me coloque, por exemplo, com uma asa numa camiseta. Se um dia... Vocês falavam sobre isso, sobre morte? Sim, eu e a Joyce falava de todos os temas. A Joyce, minha mãe teve a Joyce, eu tinha 11 anos e eu criei a Joyce como se fosse a minha filha. Então, desde pequeno, eu sempre tentava trazer conversas com a Joyce de coisas que eu tinha medo de conversar com a minha mãe e fui entender quando mais velho.
Né? Tentando trazer uma resiliência, uma maturidade para uma criança que está crescendo ali, né? E correndo atrás futuramente dos seus sonhos. Então você não fez a camiseta porque vocês já tinham conversado que ela não, se ela morresse, ela não gostaria Não, de ter. Você falava? Eu também. Então a gente nunca. Você falava algo já, assim, olha, se eu morrer, você não faça uma camiseta para mim. Eu falava, e ela, eu também. Pelo amor de Deus, não me coloca numa asa, não me coloca numa camiseta. E era coisas que é Coisa pesada. de irmão mesmo, né? Porque a gente, no meio da história, hein, Dona Maria? A senhora está ouvindo aqui, Dona Maria, a conversa do Rodrigo comigo? O Rodrigo fala baixinho, não sei se a senhora está me ouvindo. Ela dizendo, ouviu? Cada um tem uma maneira de ver. Quando vai imaginar que uma pessoa de 19 anos, olha, quando eu morrer, você não faça assim. Né, Dona Maria? Uma coisa que fala de uma... palavra no vento, né, ao vento, e que você pensou na hora. Mas isso não é nem questão de agora, né? Conversas de muito tempo. Muito antigas. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, se eu morrer, não faz uma camiseta com a minha foto. Né? Aí ela, não, eu também. Não, então tá bom. Mas coisas tão banais no dia a dia. Bobagem de adolescente, na verdade, que eram novos, né? Que você fala, eu não quero, né, Fábio? E quando aconteceu de fato, a Dani perguntou para mim, você quer fazer? Eu falei, não. Você lembrou da conversa? Lembrei da conversa, eu falei, não quero. Sim. Não quero por conta disso, disso. Não, Dani, tá bom. Né? A gente tem que ter uma maturidade muito grande para enfrentar tudo. Nossa. Né? Eu saí de Santo André, fui para cá, eu e a Dani foi reconhecer o fato ali na rua, né? A gente foi reconhecer no ML, então meu Deus. A questão de todo o sepultamento também a gente estava ali, minha mãe não estava com condições, então essa parte de sentir naquele momento a gente segura para conseguir deixar tudo do jeito que tem que ser. Mas né? Depois é que você começa a parar para perceber tudo que está ao redor e como é que vai ser daqui para frente. Sim. E você está nesse momento agora do como vai ser daqui para frente? Digamos que sim, eu me sinto anestesiado, né? Muitas vezes. Tem dias que quando eu não consigo dormir, eu estou escutando um áudio que a gente conversava, uma brincadeira que a gente tinha. A Joyce passou um tempo morando na minha casa, ajudando a cuidar da minha sogra, que tinha demência, Alzheimer, antes de ela partir. Então, nesse momento, foi que a gente conseguiu pegar um pouquinho daquela brincadeira de infância que a gente tinha, né? E trouxe ali no convívio cotidiano, né? Um convívio diário. Ela era muito moleca. Ela era muito... Porque era muito jovem também, Eles né, têm vários vídeos deles dançando em casa, vários vídeos. E as imagens também que a gente tem, que o Rodrigo mandou pra gente, são imagens quem assim, vai comprar o pão... Pode colocar de novo na tela para mim, por favor. Imagem de gente feliz. Ela sempre foi muito alegre. Muito alegre, sabe? Muito feliz. Então, assim, é difícil para a gente ver, hoje está aqui falando disso, né? Eu sempre falava para ela, filha, cuidado, olha o jornal, olha quanto rosto bonito, tanto acidente. Você sempre falava? Sempre. E hoje eu estou aqui para falar do rosto bonito dela, então é difícil. A gente acha que nunca vai passar por isso e acaba acontecendo, né? Por injustiça, inocente, foi embora por uma pessoa doente, mas foi. Doente não vou usar o termo doente, eu vou usar o termo maldosa mesmo. Né? Pessoa má. Porque vi os vídeos, assisti várias vezes o vídeo do acidente e o fato de eu ver tudo que o procedimento que ela fez, todo o caminho que ela fez, os percursos, tudo. Então, eu não posso falar que é uma pessoa doente. Eu posso falar que foi uma pessoa que fez a sangue frio aquilo e quis fazer, sabe? Mas, foi para assim, fazer, né? A minha filha foi inocente. Ela não sabia daquilo que estava acontecendo lá atrás, da também briga, eu acho de que nada. Nem, na verdade, nem esse menino sabia, né? Porque você não... Uma pessoa falar para você, olha, eu estou com ciúme, você sai dali, é uma coisa. Agora... Não, ele já sabia, que ela era uma pessoa ciumenta. Até aí, ok. Né? Agora, onde é que você vai imaginar? Imagina, gente, não tem uma pessoa, é que, assim, no processo ainda não tem, mas logo vai vir o laudo da velocidade que ela atinge os dois. Nós estamos falando aí, seguramente, de mais de 100 km por hora, numa via que deve ser 40.
Você já tem, inclusive, uma lombada. Tanto que ela voa, né, naquela lombada. Entendeu? Então, assim... E tanto que quando ela vê a moto, ela acelera mais ainda para alcançar a moto, então, assim, né? Então, não é uma coisa que... Nós vamos ter o Laudo ainda que vai falar dessa velocidade, mas, assim, voltando no assunto, eu não queria imaginar que uma pessoa, assim, por problemas mais que tivesse, alega depressão, alega umas... Onde é que você vai imaginar que uma pessoa faria uma atrocidade dessa? Não tem como. Então, assim, e é o que a gente sempre estava falando. Né? A Joyce estava no lugar errado, na hora errada. Né? Não estou dizendo com a pessoa errada, porque era... Também é uma vítima. Era amigo dela, ela não sentou na garupa de um desconhecido que passou e chamou. Eles eram conhecidos, sim, eles trabalharam juntos, sim, mas... comprovadamente, por todas as pessoas com quem eu conversei, nós temos um grupo. Ele nunca teve nenhum tipo de relacionamento com ela. O relacionamento que ele teve com ela é um relacionamento profissional, de trabalho lá na churrascaria. Amizade de trabalho. Ao contrário do que as pessoas maldosamente estão dizendo na internet, que ela era amante dele, que era ficante. Absolutamente nada disso. Entendeu? E na garupa daquela moto, poderia ter sido... A Márcia, poderia ter sido Poderia ter sido um amigo também, que ela ia passar por cima do mesmo jeito, se fosse um menino. Então, assim, e dizer que ela fez por impulso, não. Ela já sai de casa bem antes disso, né? Quando ela mandou essas mensagens, que a gente vai colocar na tela para você, ela já tinha essa ideia, mais ou menos, que aí na mensagem, se você vê direitinho o que ela fala, ela está falando... já que, se não tomar uma providência, ela vai resolver do jeito dela. Então, essa mensagem ela não passou nem para ele. Foi para uma outra pessoa que ela conhecia, que estava na mesma festa que Joyce não estava. Dona Maria, a senhora chegou a conversar com as pessoas que estavam lá, com os amigos do Rafael, tadinho? Porque a impressão que eu tenho, deduzindo, com um pouquinho de experiência que a gente tem, né, cobrindo esses casos, acho que o Fábio também deve compactuar comigo, até por conta da experiência dele, profissional, me dá a impressão de que quando ele viu o nível de doideira que essa menina estava, e essa amiga falou, olha, ela está mandando mensagem aqui, Rafael, ela não está muito bem, eu imagino que ele deve ter tentado falar com ela, e ela continuou ameaçando, porque ela ameaçou também ele no celular dele, e ele falou, olha, falou para o pessoal que estava ali, não sei se foi isso, estou deduzindo pelo que a gente já conhece. Gente, vou dar uma volta, porque se essa menina chegar aqui, do jeito que ela está, pode dar algum problema. Eu imagino que esse menino saiu de lá, Dona Maria. Por isso que eu estou perguntando para a senhora se alguém chegou a comentar. No que ele saiu, ela deveria estar chegando e ela deve ter visto ele saindo. E ele não deve ter percebido, então, e daí foi quando ele parou e conversou com a Joyce e acabou, você quer uma carona e tal. Eu acho que ele, na verdade, estava fugindo dela, porque eu acho que ele gostava dela. Tanto que eles tinham planejado até de comemorar um mês de namoro, tudo, para evitar essa brigaiada. Me dá a impressão de que esse menino era um menino muito tranquilo. Não gosto de confusão. Então, vou dar uma volta, a hora que se acalmar, a gente conversa. Falaram alguma coisa nesse sentido para a senhora, Dona Maria? Foi mais ou menos isso? Sim, mais ou menos isso. Falaram que ele saiu para dar uma volta, para dar uma arejada na cabeça. E nessa volta aconteceu tudo isso. Ela deve ter visto, cruzado com ele. Ele estava nesse lugar, encontrou a amiguinha, que é a Joyce, que seria a Joyce. Isso aí deu carona, né? Não sei como rolou essa carona, deu carona. E ela já estava de olho. Seguindo ele. Ela já estava seguindo ele sem ele ver, sem ele perceber. Sim, sim. É isso, né, Fábio? Mais ou menos isso, né? Ele estava... quando ela chega no local, ele ainda está lá. Na casa, na festa? Na casa. E aí, assim, já de início já foge do controle. Então, já teve uma discussão ali, ele já pega e vai embora. Já eles chegaram a se cruzar. É quase o que eu imaginei. Sim, já não quis porque já sabia... Vou dar um tempo para ver se acalma. Porque já sabia dessas crises de ciúme dela. Então, naquele momento, ele resolve sair. Só que aí, quando ele sai, ela imediatamente sai atrás. E ela não consegue seguir ele com a moto. Ela fica circulando, procurando. Nossa, gente, que loucura. Até no momento que ele entra. Porque enquanto eu andei lá, eu estive lá, inclusive, no dia 31 de dezembro. Eu estive lá. Na região, ali onde... No local. Local, tá. No local, onde aconteceu. Tem umas ruas que são curtas ali. São. Umas entradinhas, e ela não conseguiria chegar nele
nessas ruas estreitas. Mas aí no momento que ele entra, já na principal, aí foi... Ela já estava de espreita. Aí ela já estava... Não, ela estava de espreita porque ela já estava procurando ele. Meu Deus. Ela já estava procurando ele e aí depois ela acaba atropelando uma pessoa, né, que no primeiro momento nem não chegou a aparecer no processo, mas agora, ainda bem que apareceu, ela passa a responder também pela lesão dessa outra pessoa. Que foi um senhor que foi atropelado por ela, se machucou, foi atendido, recebeu alguns pontos, então isso também já foi incluído. Exato. Por isso é que assim, a nossa revolta, quando eu digo a nossa, é da família, dos amigos, de todo mundo. A Giovana está lá e ela não vai sair. Desse grupo nosso, semana passada, ou acho que foi semana passada, veio uma informação de que ela tinha saído, assim, eu deixei muito bem claro para a família, no grupo, para todo mundo. Não existe juridicamente nenhuma possibilidade dessa menina responder esse processo em liberdade. Não existe. Falei agora com a Dani ali fora. A respeito do júri, ela disse, tomara que ela vá, sim, para o júri popular. Eu disse, não tem outra opção para ela. Eu também acho que essas coisas... Obrigatoriamente, ela vai ser julgada no tribunal do júri. Então, quanto a Giovana, nós estamos, assim, entre aspas, juridicamente tranquilos. Certo. Agora, a gente busca a responsabilização da madrasta, que auxiliou ela desde o início. Que estava acompanhando o tempo inteiro lá no carro de telespectadora do negócio. Sai de casa junto com ela, já sabendo da condição psíquica dela. Deixa ela dirigir? Deixa ela dirigir, presencia a discussão no local do churrasco ali, viu que o menino sai de moto, está junto com ela, andando, perseguindo. E ela dirigindo ainda. Tudo isso, essa mulher não pegou o volante para voltar para casa. É o fim do mundo isso, gente. E ela de camarote assistindo. Atropela o senhor, que é o senhor Silvestre. E continua andando. Larga ele lá, né? Aí a minha revolta eu faço um pedido para o Ministério Público para responsabilizar essa médica, ao menos. Que além de tudo, de madrasta é médica. Além de madrasta é médica. E quando eu digo ao menos, é porque é um crime tão ridículo quando nós falamos de omissão de socorro que dá até vergonha de falar a pena. Mas que ao menos, que não passe 100% impune, que responda por algo, por alguma coisa. E aí o Ministério Público disse que não, que ela simplesmente na delegacia disse que a todo momento ela tentou falar com a Giovana para que a Giovana parasse, não fizesse aquilo e que no momento da batida ela perdeu os óculos e não conseguiu enxergar mais nada. Mas as imagens são claras, ela vai até a Giovana, conversa com a Giovana que está bem sentadinha na calçada, ela arruma o cabelo e ela vai embora. Vai embora com o carro? Não, vai embora, sai embora até as duas. Uma vai para uma rua de baixo, a outra para a rua de cima. E o Rafael e a Joyce no chão. Lá. Exatamente. E assim, você não enxergava, mas assim, quem é que você... Porque não enxerguei, mas você não conseguiu ver ninguém na sua frente? Alguém, olha, aconteceu o chão. Nenhuma ligação nós tivemos dessa moça, nenhuma. Se isso não for omissão de socorro... ligação, ela não ligou para SAMU, para nada? Não ligou para SAMU, não ligou para a polícia, não ligou... Ela se preocupou com a Giovana, que estava ali sentada. A Giovana, ela enxergou, né? A Giovana enxergou. O cabelo, ela viu que estava desarrumado, ela arruma o cabelo. Se isso não for omissão de socorro, aquilo eu não sei mais o que é. Então, pelo menos assim, omissão de socorro... Juridicamente, se você ler o que diz a lei sobre omissão de socorro, claramente ela praticou o crime de omissão de socorro. E o Ministério Público diz que não. E eu vou pedir a reconsideração dessa decisão e eu vou até a última instância para ela ser responsabilizada. Ela tem que ser responsabilizada. E caçada, né? Caçada. E isso o registro eu vou levar dela caçado. CRM porque, assim, olha o nível de profissionais médicos que estão na nossa sociedade. A gente não pode permitir isso. Ô, Dani, a Dona Maria está distante ali, eu sempre falo, né, Dona Maria, que a criança... Ela acaba fazendo... Você também tem um filho menor, que seu filho é menor, né? 12 anos. A criança faz com que você tem ali... Você tem uma pessoa que depende de você, né? Que é o que acontece com a Dona Maria lá. Que acaba se firmando mesmo na família ali para poder ter forças. Sim. E como é que é o caminho mesmo? Porque ela tem uma criança de 7 anos, então uma criança depende demais, né? Para você, talvez você esteja sentindo mais porque você está sozinho, você não tem filhos, então você acaba pensando muito mais nisso. E tem a tua mãe que você se preocupa. Agora, como é que isso está para você, Dani? Porque, de uma certa forma, vocês são muito amigas da vida inteira, né? E a dor que a tua amiga sente... Sobrinha.
E vocês são parentes também, então, quer dizer, a dor que vocês têm, dá para perceber que vocês são muito próximas, né? Sim. Como é que está sendo para você esse período? Porque sempre tem alguém que tem que estar ali puxando a mãe, né? Você está fazendo esse papel agora, tentando lidar com a tua própria dor para a minha própria dor vem mais tarde, né? A minha própria dor vem em segundo plano. Não está sendo fácil, infelizmente, para a gente. Eu imagino como deve estar sendo para a Dona Maria. Dona Maria lá, né? Para os familiares, para todos, porque tanto a Giovana como a madrastra, elas destruíram 3 famílias, na realidade. 2 perderam vidas. Ela acabou com a própria família dela, a Giovana, e destruiu 2 famílias por nada. Por nada, exatamente. Por nada. É muito injusto de hoje a gente analisar que a sociedade ainda, como que eu posso dizer, eles ainda aplaudem um caso desse. Porque é horrível você, acho que para a gente a dor maior é você abrir uma rede social e você ver pessoas apoiando pessoas desse tipo. Porque eu não posso dizer nem que a Giovana, para mim, é um ser humano. Me desculpa, que um animal, ele ataca para se proteger. O que ela fez, não tem nem palavras para descrever o que elas fizeram. Para mim, as 2 são culpadas. Eu não consigo aceitar que uma está sendo punida e a outra vai ficar impune referente a isso. Porque são casos de que nem como você acabou de colocar, são próximas, são pessoas próximas uma com a outra. É impossível não saber do seu histórico, é impossível não conviver com você e não ter nem noção da gravidade de como está você hoje. Ah, você não está legal hoje, não sai de casa, eu vou ficar aqui com você, entendeu? O que nós fazemos hoje é se apoiamos, de verdade. Tem dias que um está pior, o outro está melhor. Hoje, não digo nem melhor, mas está um pouco mais lúcido para poder ajudar. Está menos pior. Né, para tentar ajudar um ao outro. Então, é muito triste você usar as redes de comunicação para aplaudir, a manifestação da população hoje é ridícula. Tem muitas pessoas que nos apoiam. De verdade, temos muitas mesmo. Deus acima de todas as coisas, mas teve muitas pessoas que nos apoiou, mas muitas pessoas que eu falo, a população está doente. O mundo está doente. O mundo está doente, porque é horrível de você ver, de uma pessoa usar um comentário de dizer assim, mas ela está errada, ela sentou numa garupa de uma pessoa que era casada. Uma mulher não pode ter uma amizade com um homem. Mas ele não era nem casado. Nem casado, já começa por aí. E mesmo assim. Que fosse, hein? E mesmo que fosse, uma mulher não pode ter uma amizade com um homem. E mesmo que fosse o que quer que seja, nós não temos direito de tirar a vida de ninguém. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. A Dona Maria me mandou uma foto, põe para mim aí, Lu, por favor, do Rafael, numa igreja orando. E ela me disse que o Rafael, ele tinha o chefe dele. O dono do restaurante era um servo de Deus e ele tinha começado a ir para a igreja. Esse equilíbrio dele tem muito a ver com a fé. Você sabe que você que está em casa, que a gente não fala de religião aqui, a gente fala de fé. E a fé, ela faz isso com a gente. Ela traz esse equilíbrio que você está vendo, da Dona Maria, que está sofrendo e está tentando recomeçar, da Paty, que está sofrendo também, e do Rô, e da Dani, e da gente também aqui, que o Dr. Fábio também é um homem de fé, para mostrar para você que o equilíbrio é que faz a diferença em todos os relacionamentos. Esse menino é uma prova viva disso, porque ele poderia ter ficado naquele local, essa moça poderia ter cometido uma tragédia ali, entrado com o carro dentro da casa e atropelado todo mundo, que não seria muito difícil se ele tivesse continuado lá. Sim. Então, o menino se afastou, justamente, ele conhecia essas vielas que você falou, esses caminhos, deve ter parado nesse lugar, porque era um lugar mais difícil para essa menina chegar com o carro. Então, era um servo de Deus. A gente precisa aprender a usar as redes sociais para apoiar as pessoas, ou então simplesmente para só observar e não falar nada.
essas ofensas que a gente tem visto, e a gente quer deixar claro, e esse deixar claro não é para justificar o injustificável, porque se não fosse nada disso que nós estamos falando aqui, isso também não seria razão para ninguém tirar a vida de ninguém. Então, o que nós estamos contando é uma verdade, e que tem que ser dita para você que está na sua casa, e entender que é muito mais difícil para a família, porque nós falávamos com a Paty, eu não me conformo, eu me revoltei quando eu fiquei sabendo, porque o que a minha filha tem a ver com isso? E claro que causa uma revolta, porque a loucura das pessoas. Mas até eu me lembrei de uma frase, o Fábio deve conhecer, do Diário de Anne Frank, que ela falava que de tanto você ver coisa ruim nesse mundo, as pessoas acabam, você começa a entender que não é que as pessoas vão se tornando más. E a gente não pode fazer parte deste grupo que se conforma e que começa a achar que é tudo normal, e você fala, nossa, de novo, vamos mudar, o que será que tem? E ainda pega e coloca lá que você quer continuar recebendo esse conteúdo só para você ver a desgraça na casa das pessoas e não faz nada. E isso é uma coisa que a gente não pode mais deixar, não é, Rô? O que a gente tem visto muito, o que a Dani falou nas redes sociais, é isso, na verdade, né? Você normalizar as coisas. E não é questão do gênero de quem matou, são assassinos. Não interessa quem é. Se é pobre, se é rico, se é branco, se é negro. Não tem nada que definir. São assassinos. Pessoas que acham que têm o direito de tirar a vida de alguém porque quer. Né? Não tem lei humana, não tem lei de Deus, não tem lei nada. Eu quero, então eu tiro. Porque eu tenho esse sentimento de posse. Que tipo de pessoa é essa? Sabe? Quem conheceu a Joyce, quem conhece a Joyce sempre foi uma menina, para a amizade, família, tudo, muito amorosa. Então, ela não gostava de ver ninguém triste, ela sempre estava presente, ela quer te animar, ela ia, vamos fazer sobrancelha, vamos fazer seu cabelo, vamos fazer alguma coisa. E era dessa forma. Né? A Joyce sempre preservou muito amigos, e quando ela vê que amigos não eram amigos, a Joyce se afastava. Né? Então, como que uma garota, como a Dani falou, como que a garota ela sobe na moto de uma pessoa? Era amigo. Era amigo. Parou de ter amizade, agora a gente tem que se relacionar com pessoas com uma segunda intenção. Ninguém mais é ser humano, ninguém tem o direito de ter uma pessoa que pode contar, uma pessoa que conheceu, que gostou, tem uma vivência parecida. A Joyce começou a trabalhar muito cedo também, para ajudar tanto dentro de casa, tanto a mim, tanto a minha mãe, que minha mãe criou os 3 sozinhas. Né? Então eu já cresci trabalhando, a Joyce cresceu também, foi trabalhando, minha mãe é costureira, a gente trabalhava com a minha mãe. E quando a gente encontra pessoas que têm esse mesmo convívio, a gente sente... De bem, né? De caráter. Bem, a gente sente uma familiaridade ali. Então, são pessoas que realmente a gente quer próximo. E você tem o direito de tirar a minha vida porque eu tô com você, sabe? Com uma amizade, não existe isso. Antes de encerrar, eu quero começar me despedindo da Dona Maria, que está mais distante. Dona Maria, nós estamos aqui para tudo que a senhora precisar. Sei que o Dr. Fábio tem mantido contato, mas a senhora pode ter certeza que a senhora encontra aqui a sua casa também. E eu peço muito a Deus para te fortalecer, e a senhora sabe que pode contar conosco, viu? Muito obrigada por a senhora se dispor a falar desse assunto mais uma vez, a ficar aqui perto da gente e a contar um pouco mais de toda a bondade que era o Rafael. E parabéns por a senhora ter criado um filho com tanto amor e com tanto carinho como a senhora fez, viu? Que Deus te abençoe e te fortaleça muito. Obrigada a vocês por todo esse apoio. A gente está num momento muito difícil mesmo. Só Deus, né? Só Deus está segurando a nossa mão, né? É uma dor que está, né? Não tem volta. Cada dia é mais difícil, está mais saudade. Ele era um menino maravilhoso, um filho, de muitos amigos, muito bom. Lá no restaurante era muito querido por todo mundo. E agora, cada dia que passa, tem mais saudades, mais dor. Vamos se apegando com Deus. Muito obrigada. Que é só Deus mesmo, né, Dona Maria? Só Deus, só Deus. Obrigada, só Dona Deus. Maria. É só Deus mesmo, né, Patrícia? Não tem outro caminho, né? É a fé, né? Tem que ter fé. A minha dor, ela está me fortalecendo na fé, me fortalecendo nessas entrevistas que, graças a Deus, é o que vai nos ajudar, né? Mas esquecer a gente nunca esquece. De jeito nenhum. E aqui, como meu filho falou, essa semana para mim, que a gente conversa todo dia, eu não perdi uma filha.
Eu agradeço a Deus muito por deixar eu ser mãe dela até os 19 anos. E agora Ele me permite ela estar do meu lado, espiritualmente. Então isso me conforta muito, me confortou quando Ele me disse, e é o que eu levo para a minha vida a partir de hoje. Sabe? Dói, mas a gente não tem mais o que fazer. Nada traz ela. Então eu agradeço muito a Deus essas palavras do meu filho. E eu te agradeço, Paty, por você dividir com a gente esse momento, porque eu ainda acredito muito na justiça, Rô. E acho que se a gente não acreditasse, não estaríamos aqui, né, Fábio? Esse assim, o nosso propósito é esse, né? A gente sabe, a gente sempre fala que é mais fácil desistir, né? Então, assim, era mais fácil deixar para lá. Muitas pessoas me falam, até no nosso meio, não era mais fácil deixar isso para lá do que se envolver tanto? Mas se a gente deixar para lá, a gente vai ver acontecendo cada vez mais, né, Fábio? Essa que é a verdade, é a nossa obrigação. Assim, a gente tem, acho que sei lá, eu vejo isso como um propósito. Não foi, eu não fui atrás. Eu acho que pessoas que precisavam de ajuda vieram me procurar. E graças a Deus eu tive condições de ajudar. De ajudar e sigo com eles aí. A gente vai ver a justiça sendo feita nesse caso, né, Fábio? Deus quiser. Vamos ver, né, Dé? Vamos, a gente pede muito a Deus todos os dias por isso. Deus quiser. Tenho certeza que a justiça vai ser feita. Eu creio muito nele, muito. Nossa menina, nem o Rafael, nem a Joyce vai ficar impune referente a isso. Obrigada, viu, Dani, por você estar aqui com a gente. Obrigada. Conta comigo para tudo que você precisar. Fábio, obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Paty, obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a você por estar aqui com a gente, porque a gente quer mostrar para você que quando a gente se une, nós conseguimos ver essas mudanças. A mudança, eu sempre falo para você, ela depende de nós. Cada lágrima que a gente derrama, ela tem que estar fortalecida na fé, porque é a única coisa que pode transformar as pessoas. O mundo jaz no maligno, isso é bíblico, mas nós não. Nós cremos numa transformação que começa dentro da casa da gente. Cuidado com o apoio que você dá ao seu filho quando ele decide fazer algo que pode prejudicar a ele mesmo e as outras pessoas. Cuidado com a educação e o exemplo que você está dando dentro da sua casa, porque toda mudança começa dentro da casa da gente. Não se esqueça disso quando você apoiar aquilo que está errado, porque a despeito de você apoiar ou não, o errado sempre vai ser errado. O errado não muda porque todo mundo está fazendo errado. O que é certo sempre vai ser certo. Então busque o caminho da retidão para que você não veja dentro da sua casa a desgraça acontecendo e se espalhando pela casa de outras pessoas. E a gente vai sempre se manter buscando essa justiça para vermos as vidas transformadas. É o nosso objetivo. E obrigada por você estar conosco nessa. Um beijo para você, Deus te abençoe.